Ela entrou no lugar errado na hora errada, mas disse as palavras certas. Pensou que seria o fim antes mesmo de começar, mas era só o primeiro passo. O que parecia um tropeço virou o início de uma jornada que ninguém podia imaginar. E, no meio do caos, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Antes de ouvir essa história arrebatadora, não se esquece de se inscrever no canal para receber mais relatos que mostram como até os erros escondem milagres. Em um dia cinzento e abafado, ela chegou à recepção completamente encharcada, com os cabelos colados à testa e os sapatos fazendo barulho a cada passo. A chuva torrencial daquela manhã parecia um mau presságio, um aviso do universo de que aquele não era o dia certo, o lugar certo, ou talvez nem mesmo o caminho certo. Estava atrasada, nervosa, o coração batendo descompassado no peito e com a nítida sensação de que tudo daria errado. Havia saído de casa com horas de antecedência, mas o trânsito caótico da metrópole, somado a um problema na linha do metrô, transformou a jornada em uma odisseia de frustração e ansiedade crescente. A vaga de assistente de marketing parecia a única porta aberta em um mercado de trabalho implacável, e ela não podia se dar ao luxo de falhar. Ao finalmente alcançar o andar correto, ofegante e com a maquiagem borrada, a recepcionista a olhou, com uma mistura de pena e impaciência. Sala de reuniões C no final do corredor, indicou sem levantar os olhos do computador. Ela assentiu, tentando recompor a postura, e correu pelo corredor polido, o som dos saltos molhados ecoando no silêncio quase reverencial do escritório. A porta da sala C estava entreaberta. Respirou fundo, tentou alisar a roupa amassada e entrou, pedindo desculpas pelo atraso antes mesmo de olhar quem estava lá dentro. O que encontrou não era a equipe de marketing que esperava. A sala estava cheia de executivos internos impecáveis, rostos sérios e olhares fixos em um homem. Sentado na cabeceira da longa mesa de mogno. Era ele, o homem cuja foto estampava as revistas de negócios, o CEO daquela gigante corporação, conhecido por sua frieza e visão estratégica implacável. Arthur Valente. Ela congelou, o pedido de desculpas morrendo em sua garganta. Havia entrado na sala errada, interrompido uma reunião importante e agora estava ali parada, uma figura patética e molhada diante dos pilares da empresa. Achou que seria demitida antes mesmo de começar, antes mesmo de ter a chance de explicar quem era. Arthur Valente, o homem mais poderoso daquela organização, olhou para ela com surpresa, mas não com a raiva que ela esperava. Seus olhos, azuis geralmente gélidos, tinham um brilho de curiosidade. Ele não disse nada por um momento, apenas a observou, avaliando-a da cabeça aos pés. O silêncio na sala se tornou insuportável, pesado, carregado de expectativas não ditas. Os outros executivos trocavam olhares, alguns disfarçando sorrisos, outros claramente irritados com a interrupção. Finalmente, Arthur quebrou o silêncio, sua voz grave e calma, contrastando com o tumulto que ela sentia por dentro. Desafiou-a. Sente, me convença. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de expectativa e espanto. Ninguém ali ousaria interromper Arthur Valente, muito menos desafiá-lo. Ela, sem saber o que esperar, com as pernas bambas e o coração ainda acelerado, aceitou o convite. Caminhou até a cadeira mais próxima, sentou-se e olhou para ele, reunindo toda a coragem que possuía, com voz trêmula no início, mas que foi ganhando firmeza à medida que falava, explicou quem era, o que buscava e por que havia enfrentado o ônibus lotado, metrô cheio e chuva forte para estar ali. Não mentiu sobre sua falta de experiência formal na área, mas falou com paixão sobre suas ideias, sua vontade de aprender, sua urgência em provar seu valor. Falou sobre a necessidade de inovar, de olhar para o mercado com outros olhos, de conectar a marca com as pessoas de uma forma mais autêntica. Suas palavras eram sinceras, diretas, talvez ingênuas para aquele ambiente corporativo, mas de alguma forma o desarmaram. Arthur Valente, sempre contido, com fama de ser impenetrável, sorriu. Não um sorriso forçado ou educado,
mas um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Interessante, ele disse após um longo momento de reflexão. Você não é a candidata que esperávamos, nem para a vaga que esperávamos. Mas tem algo diferente. Ele dispensou os outros executivos com um gesto. A sala se esvaziou rapidamente, deixando apenas os dois. Ela não sabia se aquilo era bom ou ruim. Ele se levantou, caminhou até a janela e observou a chuva que começava a diminuir lá fora. Não precisamos de mais uma assistente de marketing. Precisamos de alguém que veja o que os outros não veem. Alguém que não tenha medo de interromper uma reunião para dizer o que pensa. Ela foi contratada, não para a vaga original, mas para atuar diretamente com ele em um setor estratégico recém-criado, focado em inovação e novos mercados. A notícia se espalhou pelo escritório como um incêndio. Quem era aquela garota desconhecida que, em um único dia, conseguiu a atenção do CEO e um cargo de tamanha relevância? Os dias seguintes foram marcados por olhares desconfiados nos corredores, cochichos abafados nos elevadores e um clima de tensão palpável sempre que ela passava. Sentia-se como um alienígena em um planeta desconhecido, cada passo observado, cada palavra analisada. Ela se esforçava para parecer imune, para demonstrar confiança, mas sentia cada farpa escondida nos elogios falsos, cada sorriso forçado que recebia. Que sorte a sua, diziam alguns, com um tom que sugeria qualquer coisa menos sorte. Deve ser muito competente para chamar a atenção do Dr. Valente assim, comentavam outros com um sarcasmo mal disfarçado. Ainda assim, suas ideias ganhavam espaço. Arthur a incentivava a falar, a propor, a questionar. Propôs mudanças nos processos internos, sugeriu projetos ousados de responsabilidade social, e logo seu nome circulava nas salas de decisão, associado a iniciativas que começavam a gerar resultados positivos. A proximidade profissional se transformou gradualmente em algo mais. As reuniões de trabalho se estendiam, virando conversas sobre livros, filmes, sonhos e medos. Vieram os olhares mais demorados, os sorrisos cúmplices, os silêncios que diziam mais do que palavras. Ele a via não apenas como uma funcionária, brilhante, mas como uma mulher fascinante, cheia de vida e paixão. Ela o via não apenas como o CEO poderoso, mas como um homem complexo, solitário, com uma inteligência e um senso de humor inesperados. A atração era inegável, uma corrente elétrica sutil que crescia a cada dia. O primeiro beijo aconteceu tarde, depois de meses de convivência intensa e uma batalha interna contra o que parecia proibido. Foi em uma noite chuvosa, após um longo dia de trabalho, no estacionamento quase vazio da empresa. Um beijo roubado, carregado de tudo o que havia sido contido, de todos os olhares e palavras não ditas. E foi exatamente aí que o caos se instalou. O que era apenas um rumor discreto se transformou em uma avalanche de acusações veladas. Alguém viu, alguém falou, e a fofoca se espalhou com a velocidade da luz. Um comunicado interno, aparentemente genérico, foi divulgado, alertando para a necessidade de vigilância sobre relações entre lideranças e subordinados, citando possíveis conflitos de interesse e questões éticas. Embora nenhum nome fosse mencionado, todos sabiam a quem se referia. A atmosfera no escritório ficou ainda mais pesada. Ela foi afastada de projetos importantes, realocada para outra sala, isolada. As reuniões com Arthur se tornaram mais raras e formais, e então as mensagens anônimas começaram a chegar. E-mails sem remetente, bilhetes deixados em sua mesa, comentários maldosos em redes sociais, todos com o mesmo teor. Insinuações sobre sua conduta, acusações de favorecimento, ameaças veladas. A gota d'água foi uma carta deixada sobre a mesa escrita à mão em um papel sem identificação. Vá embora antes que façam isso por você. Você não pertence a este lugar. Ela não aguentou mais. Chorou sozinha, trancada na sala que parecia uma prisão, sentada no chão frio, sentindo o peso da injustiça e da solidão. No dia seguinte, com o coração partido, mas com uma determinação recém-descoberta, entregou sua carta de demissão. Arthur implorou que ficasse.
Argumentou que eles poderiam enfrentar aquilo juntos, que ela não podia deixar que a maldade dos outros a vencesse. Mas ela recusou. Precisava sair daquela sombra, descobrir quem era sem estar associada a ele ou àquela polêmica. Precisava provar a si mesma e ao mundo que seu valor ia além de qualquer favorecimento ou relação. Nos meses que se seguiram à sua saída, ela mergulhou de cabeça em antigos projetos sociais que havia deixado de lado. Usou sua energia para construir algo novo. Criou um canal online sobre liderança humanizada e inteligência emocional, compartilhando suas experiências e aprendizados. Para sua surpresa, o conteúdo viralizou. Passou a ser convidada para palestrar em eventos menores, depois em conferências nacionais e logo estava sendo chamada para eventos internacionais. Tornou-se referência em gestão de pessoas e bem-estar. No ambiente de trabalho, uma voz respeitada que falava com autenticidade sobre os desafios do mundo corporativo. Enquanto isso, Arthur acompanhava tudo à distância, orgulhoso de sua ascensão, mas ausente em sua vida. O reencontro parecia improvável. Mas o destino, ou talvez a força de uma conexão que se recusava a desaparecer, tinha outros planos. A vida seguia, tecendo novos fios, preparando o palco para o que viria a seguir. Um caminho que, apesar das adversidades, ainda guardava surpresas e reviravoltas inesperadas, como em uma trama que se desenrola lentamente, prendendo a atenção a cada novo capítulo, deixando no ar a pergunta: o que o futuro reservava para aqueles dois corações que, por um breve momento, se encontraram em meio ao caos corporativo? Sair daquela empresa foi como arrancar um curativo doloroso. A ferida ainda estava aberta, latejando com a humilhação e a injustiça que sentiu, mas o ar do lado de fora, mesmo incerto, parecia mais leve. Os primeiros meses foram difíceis. A demissão, mesmo que voluntária, deixou uma marca no currículo e no coração. As portas que antes pareciam se abrir com facilidade, agora exigiam um esforço redobrado para sequer entreabrir. As entrevistas eram frias, os olhares questionadores, e a sombra da polêmica na valente corporação a seguia como um fantasma. Ela sentia o peso dos julgamentos, a sensação de que, para muitos, sua breve ascensão estava manchada por insinuações que ela sabia serem falsas. Mas a necessidade de provar seu valor era maior do que o medo. Lembrou-se da urgência que a impulsionou a enfrentar a chuva naquele primeiro dia. Essa mesma urgência, agora misturada com uma dose saudável de resiliência forjada na adversidade, a impulsionou para a frente. Decidiu que, se o mercado formal a rejeitava, ela criaria seu próprio caminho. Retomou os projetos sociais que tanto a apaixonavam, aqueles que falavam sobre empatia, liderança e o potencial humano. Começou a escrever, a organizar workshops gratuitos em comunidades, a usar as redes sociais não apenas para se conectar, mas para compartilhar conhecimento e inspirar. Foi assim que nasceu o canal online. Inicialmente, era apenas um espaço para desabafar, para compartilhar reflexões sobre o mundo corporativo e a importância de um ambiente de trabalho saudável. Falava sobre a pressão, o medo de falhar, a solidão no topo, mas também sobre a força da vulnerabilidade e a beleza de encontrar seu propósito. Usava uma linguagem simples, direta, cheia de emoção e autenticidade, e, para sua surpresa, as pessoas começaram a ouvir, e a compartilhar, e a comentar. Um vídeo em particular onde ela contava, sem citar nomes, a história de como um erro a levou a uma oportunidade e como a inveja e o julgamento quase a fizeram desistir, viralizou de forma estrondosa. Milhares de visualizações se transformaram em milhões em poucos dias. Mensagens de apoio chegavam de todos os lados, de pessoas que se identificavam com sua luta, que também haviam enfrentado injustiças ou se sentiam perdidas em suas carreiras. O canal cresceu exponencialmente, tornando-se uma comunidade vibrante, de pessoas buscando crescimento pessoal e profissional. Com a visibilidade, vieram os primeiros convites para palestrar. Começou em pequenos eventos locais para públicos modestos, mas sua capacidade de tocar as pessoas com sua história e suas ideias era inegável. A cada palestra, sua confiança aumentava.
Falava sobre liderança humanizada, inteligência emocional, resiliência e a importância de construir uma carreira com propósito. Sua voz, antes trêmula na sala de Arthur Valente, agora ressoava com força e convicção em auditórios cada vez maiores. Em pouco tempo, já estava palestrando em conferências nacionais, dividindo palco com nomes renomados em diversas áreas. A mídia começou a procurá-la, interessada em sua trajetória incomum e em suas ideias inovadoras. Reportagens em jornais e revistas, entrevistas em programas de rádio e televisão, a transformaram em uma figura pública, uma referência em sua área de atuação. O título de especialista em gestão emocional e influenciadora de liderança humanizada se consolidou, e ela se viu viajando pelo país compartilhando sua mensagem. O reconhecimento internacional não demorou a chegar. Um convite para falar em uma grande conferência na Europa a colocou em um novo patamar. Representar o país, levar suas ideias para além das fronteiras, era algo que ela jamais imaginara quando estava sentada no chão daquela sala, sentindo-se derrotada. A vida havia dado uma guinada completa, provando que o fim de um ciclo pode ser o início de algo muito maior. Enquanto ela trilhava esse caminho de sucesso e superação, Arthur Valente acompanhava tudo à distância. Não diretamente, é claro. Ele mantinha uma postura discreta, mas seus assessores e a própria mídia traziam notícias constantes sobre a ascensão meteórica dela. Via suas palestras online, lia as reportagens, observava o impacto que ela estava causando. Sentia um misto complexo de emoções: orgulho pela mulher forte e brilhante que ela se tornou, arrependimento por não ter conseguido protegê-la do ambiente tóxico da empresa e uma saudade silenciosa da conexão única que compartilharam. A Valente Corporação continuava sendo um gigante no mercado, mas Arthur sentia que algo fundamental havia se perdido desde a saída dela. A energia, a criatividade, a ousadia que ela trouxe estavam faltando. O ambiente interno, apesar de livre da polêmica, parecia mais cinzento, mais burocrático. Ele se pegava pensando nela com frequência, imaginando como seria se as coisas tivessem sido diferentes. A relação deles, embora breve, havia sido intensa e transformadora para ambos. Ele aprendera com ela a olhar para as pessoas não apenas como recursos, mas como seres humanos complexos, com emoções e aspirações. O mundo corporativo, com suas regras não escritas e seus jogos de poder, havia tentado esmagá-la, mas ela ressurge das cinzas mais forte e luminosa do que nunca. Sua história se tornou um exemplo de resiliência e autenticidade, e, ironicamente, o sucesso que ela alcançou fora da Valente Corporação era, em parte, fruto da experiência que teve lá dentro, das lições aprendidas na dor e na superação. Apesar da distância e dos caminhos aparentemente separados, o universo parecia conspirar para cruzar seus destinos novamente. Um grande evento internacional sobre o futuro do trabalho estava sendo organizado, reunindo líderes e pensadores de diversas áreas. O nome dela estava na lista de palestrantes confirmados, uma das mais aguardadas. E, como um dos principais nomes do mercado global, Arthur Valente também seria um dos convidados de honra. A notícia chegou aos ouvidos dele de forma casual, durante uma conversa com um colega de outra empresa. O coração de Arthur deu um salto. O reencontro era inevitável. Depois de 2 anos, eles estariam no mesmo lugar, respirando o mesmo ar, talvez até compartilhando o mesmo palco. A expectativa era palpável, carregada de memórias e incertezas. Como ela reagiria ao vê-lo? O tempo teria curado as feridas? Ou a distância apenas aumentou o abismo entre eles? Ele não sabia as respostas, mas sentia que aquele encontro não seria apenas profissional. Seria um acerto de contas com o passado, uma chance de reescrever uma história que parecia ter terminado abruptamente. O palco estava montado para o próximo ato, e o público, ávido por emoção, esperava para ver o que o destino reservava para aqueles 2 protagonistas de uma trama que ainda tinha muitos capítulos a serem revelados. Muitas reviravoltas a surpreender, mantendo a todos na expectativa do que aconteceria quando seus olhares se cruzassem novamente, depois de tanto tempo e tantas transformações.
A notícia de que Arthur Valente estaria presente na mesma conferência internacional a atingiu como uma onda inesperada. 2 anos haviam se passado desde que ela deixou a Valente Corporação. 2 anos de transformação, de construção de uma nova identidade, de superação. Ela havia se tornado uma palestrante requisitada, uma voz influente no debate sobre o futuro do trabalho, alguém que inspirava milhares de pessoas a encontrar seu próprio caminho e a valorizar sua saúde emocional no ambiente corporativo. O sucesso era doce, uma vingança silenciosa contra aqueles que tentaram diminuí-la. Mas a menção do nome dele ainda despertava uma cascata de emoções complexas. A gratidão pela oportunidade inicial, a mágoa pela forma como tudo terminou, a saudade de uma conexão que foi genuína, apesar das circunstâncias. Pensar em reencontrá-lo trazia um misto de ansiedade e curiosidade. Como ele estaria? O tempo o teria mudado? Ele ainda se lembraria dela com a mesma intensidade? Ou ela seria apenas um capítulo encerrado em sua longa e bem-sucedida trajetória? Ela se pegava ensaiando mentalmente o que diria, como agiria. Queria mostrar a ele a mulher forte que se tornou independente, que construiu seu próprio império a partir dos escombros. Mas, no fundo, uma parte dela temia que a simples presença dele pudesse desestabilizar a muralha emocional que construiu cuidadosamente. A conferência seria em uma cidade europeia vibrante, um centro de inovação e cultura. Os preparativos para a viagem a mantinham ocupada, mas a iminência do reencontro pairava no ar, uma nuvem carregada de expectativas. Ela revisava sua palestra, ajustava slides, participava de reuniões virtuais com a organização do evento. Cada detalhe era importante, pois sabia que estaria sob os holofotes, representando não apenas a si mesma, mas também o movimento que ajudou a criar. Sua equipe, pequena mas dedicada, percebia sua agitação incomum, mas ela disfarçava, atribuindo tudo à importância do evento. Do outro lado do oceano, Arthur Valente também se preparava para a conferência. Sua participação era aguardada com grande expectativa. Afinal, ele era uma das figuras mais proeminentes do cenário empresarial global. Mas, para ele, a importância do evento residia em um único nome na lista de palestrantes: o dela. Desde que soube que ela estaria lá, seus pensamentos se voltaram para o passado, para o tempo em que ela iluminou os corredores da Valente Corporação com sua energia e suas ideias. Observar seu sucesso à distância foi gratificante, mas também doloroso. Vê-la brilhar em seu próprio palco, livre das amarras que a prendiam, confirmava o quanto ela era especial. Ele se perguntava se ela ainda guardava ressentimento. Se o tempo havia suavizado as arestas ou se a mágoa ainda era um muro entre eles. Queria ter a chance de conversar, de explicar, de talvez, apenas talvez, reacender a chama que foi apagada pelas circunstâncias. Sua vida profissional seguia em frente. A Valente Corporação continuava a crescer, mas a solidão em sua vida pessoal parecia ter se aprofundado. Nenhuma outra pessoa despertou nele o mesmo interesse, a mesma admiração, a mesma paixão que ela despertou. A conferência representava não apenas uma oportunidade de negócios, mas uma chance de redenção pessoal. A cidade europeia fervilhava com a chegada dos participantes. O centro de convenções era imponente, moderno, um labirinto de salas de palestras, estandes de empresas e áreas de networking. O ar estava eletrizado com a energia de mentes brilhantes e a promessa de novas ideias e conexões. Ela chegou um dia antes do início oficial para se aclimatar e fazer os últimos ajustes. Caminhava pelos corredores, sentindo a magnitude do evento, a responsabilidade em seus ombros. No dia da abertura, a atmosfera era ainda mais intensa. O saguão principal estava repleto de pessoas, conversando animadamente, trocando cartões, posando para fotos. Ela tentava se concentrar, repassando mentalmente os pontos de sua palestra, mas seus olhos, involuntariamente, varriam a multidão. Procurava por ele ao mesmo tempo que temia encontrá-lo. E então aconteceu. Em meio a um grupo de executivos que o cumprimentavam, ela o viu. Arthur Valente. Estava ligeiramente diferente,
talvez com alguns fios brancos a mais nos cabelos, mas a postura imponente e o olhar penetrante eram inconfundíveis. Ele usava um terno impecável, exalando a mesma aura de poder e confiança que ela lembrava. Por um instante, seus olhares se cruzaram. O mundo ao redor pareceu desaparecer. O barulho da multidão se tornou um murmúrio distante. Era apenas ela e ele separados pela distância física, mas conectados por uma história compartilhada e uma intensidade que o tempo não conseguiu apagar. Ele se desvencilhou do grupo e começou a caminhar em sua direção. O coração dela disparou. As mãos suaram, sentiu o rubor subir ao rosto, tentou manter a compostura, um sorriso profissional nos lábios, mas por dentro era um turbilhão. Ele parou a poucos passos dela. O silêncio entre eles, naquele ambiente barulhento, era ensurdecedor. "Olá", ele disse, a voz um pouco rouca, um leve sorriso nos lábios. "É bom te ver." "Arthur." "Olá", ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. "É bom te ver também." O constrangimento inicial deu lugar a uma conversa cautelosa. Falaram sobre a conferência, sobre o sucesso dela, sobre as mudanças na valente corporação. As palavras eram formais, polidas, mas os olhares diziam muito mais. Havia admiração mútua, respeito pelo caminho que cada um trilhou, e uma tensão subjacente que indicava que a história entre eles estava longe de ter um ponto final. Ele a elogiou sinceramente por sua ascensão, por sua coragem em seguir um caminho independente. Ela agradeceu, reconhecendo ainda que sutilmente a oportunidade que ele lhe deu no passado. A conversa fluiu, tocando em assuntos profissionais, mas desviando cuidadosamente dos temas pessoais que ainda eram delicados. Havia muitas perguntas não feitas, muitas palavras não ditas. A presença dele era magnética, e ela se pegou lembrando dos longos dias de trabalho, das conversas até tarde, da sensação de cumplicidade que compartilharam. Ele, por sua vez, parecia fascinado pela mulher que ela se tornou, mais madura, mais confiante, com um brilho nos olhos que refletia sua força interior. O encontro foi breve, interrompido pela necessidade de ambos cumprirem seus compromissos na conferência. Despediram-se com um aperto de mão, mais demorado do que o necessário, um toque que reacendeu memórias e sensações. Ao se afastarem, ambos sentiram que aquele encontro não foi apenas um acaso, mas um sinal de que o destino ainda tinha planos para eles. A conferência, inicialmente vista como um marco profissional, ganhou um novo significado. Tornou-se o palco para um possível recomeço, uma segunda chance para uma história que parecia ter sido escrita com tinta invisível, pronta para ser revelada a qualquer momento, em meio a palestras e debates sobre o futuro. Enquanto o passado insistia em bater à porta, prometendo mais reviravoltas e emoções inesperadas, deixando no ar a pergunta sobre o que aconteceria nos próximos dias, com eles no mesmo espaço, sob o mesmo céu europeu. O breve encontro com Arthur Valente no saguão da conferência deixou-a em estado de choque. Durante 2 anos, ela havia trabalhado arduamente para construir uma nova vida, um novo eu, longe da sombra da valente corporação e da polêmica que a forçou a sair. Havia conseguido. Tornou-se uma profissional respeitada, uma voz influente, alguém que não precisava da validação de ninguém para saber seu valor. Mas bastaram poucos minutos na presença dele para que uma cascata de memórias e sentimentos viesse à tona, desestabilizando a fortaleza emocional que ela acreditava ter construído. Enquanto seguia para a primeira palestra do dia, sua mente estava longe das discussões sobre as tendências do mercado global. Relembrava o olhar dele, a voz grave dizendo: "É bom te ver", a sensação familiar de admiração e atração que ainda persistia, apesar de tudo. Havia também uma pontada de ressentimento, uma lembrança da dor e da humilhação que sofreu, da solidão que enfrentou nos meses após sua saída. Ele pediu que ela ficasse, sim, mas não pôde protegê-la do veneno que circulava nos corredores da empresa. Ou talvez não quisesse. Essa dúvida, por menor que fosse, ainda a incomodava. Sentou-se em uma das últimas fileiras do grande auditório, tentando se misturar à multidão,
mas sentindo-se exposta, como se todos pudessem ler seus pensamentos. De longe avistou Arthur sentado nas primeiras fileiras, cercado por outros participantes importantes. Ele parecia à vontade, no seu elemento. A imagem dele ali, tão poderoso e inatingível, contrastava com a lembrança do homem que sorriu para ela pela primeira vez na sala de reuniões C, ou do homem que a beijou sob a chuva no estacionamento. Eram a mesma pessoa, mas as circunstâncias os haviam moldado de formas diferentes. Arthur Valente, por sua vez, não conseguia se concentrar totalmente nas apresentações. Seus olhos, discretamente, buscavam por ela na plateia. A viu entrar, sentar-se ao fundo, e sentiu um aperto no peito. Ela estava diferente, mais madura, com uma aura de confiança que antes ele apenas vislumbrava. O sucesso a havia transformado, polido suas arestas, realçado seu brilho natural. Conversar com ela novamente, mesmo que brevemente, reacendeu uma chama que ele pensou estar extinta. A culpa pela forma como as coisas terminaram ainda o assombrava. Ele sabia que poderia ter feito mais para defendê-la, para protegê-la do ambiente hostil que se formou. Mas, na época, temeu as consequências para a empresa, para sua própria reputação. Um erro do qual se arrependia amargamente. Durante os intervalos, eles se cruzavam pelos corredores, trocando acenos e sorrisos discretos. A cada interação, por mais rápida que fosse, a tensão entre eles aumentava. Era como se uma força invisível os puxasse um para o outro, apesar da distância e do tempo que os separaram. Outros participantes da conferência, especialmente aqueles do Brasil, notavam a interação. Alguns com curiosidade, outros com a malícia de quem se lembrava dos rumores do passado. Em uma das sessões de networking, organizada em um salão elegante com vista para a cidade, o reencontro mais significativo aconteceu. A música ambiente era suave, as conversas animadas, e taças de vinho circulavam entre os convidados. Ela estava conversando com um grupo de profissionais de sua área quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Arthur. A palestra sobre inovação foi excelente. Ele comentou com um sorriso que alcançou os olhos. Você sempre teve essa visão. Obrigada, Arthur. A sua sobre-liderança também foi muito inspiradora. Ela respondeu, tentando manter a voz calma, ignorando o tremor nas mãos. É bom ver que a Valente Corporação continua na vanguarda. Tentamos, mas confesso que sinto falta de algumas ideias disruptivas, ele disse, o olhar fixo no dela, uma insinuação clara em suas palavras. Algumas pessoas deixaram um vazio difícil de preencher. O subtexto era inegável. Ele estava falando dela. O calor subiu ao seu rosto. Antes que pudesse responder, uma voz familiar, carregada de doçura artificial, interrompeu a conversa. Ora vejo que os velhos amigos se reencontraram, disse Clara, uma ex-colega da Valente Corporação, que na época ocupava um cargo de gerência e era conhecida por sua ambição e por ser uma das principais disseminadoras dos rumores sobre ela. Clara estava impecável em um vestido de alta costura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara, que surpresa te encontrar aqui, disse Arthur, a voz perdendo instantaneamente o calor que tinha momentos antes. Sua expressão tornou-se fria, distante. Surpresa boa, espero, respondeu Clara, seu olhar deslizando de Arthur para ela com uma pontada de malícia. É impressionante como algumas pessoas somem e depois reaparecem em grande estilo, não é mesmo? Mostra que o mundo dá voltas e que certas conexões podem ser muito proveitosas. A alfinetada era clara, uma referência direta às insinuações de que sua ascensão na Valente havia sido resultado de favorecimento. Ela sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo, lembrando-se de tudo o que havia aprendido sobre inteligência emocional e manter a calma sob pressão. É verdade, Clara. O mundo dá muitas voltas, ela respondeu com um sorriso sereno, mas firme. E algumas pessoas aproveitam essas voltas para crescer, aprender e construir algo novo, com base no próprio esforço e talento. É gratificante ver o quanto podemos evoluir quando nos livramos de ambientes tóxicos e de pessoas que tentam nos puxar para baixo.
O sorriso de Clara vacilou por um instante, atingido pela resposta inesperada e certeira. Arthur observava a interação com uma mistura de admiração e satisfação. Ele conhecia bem o jogo de Clara e via que ela não era mais a mesma garota, vulnerável de 2 anos atrás. Ambientes tóxicos, ora, eu sempre achei a Valente um lugar excelente para quem sabe jogar o jogo, retrucou. Clara tentando recuperar o controle da situação. Alguns simplesmente não têm a resiliência necessária para se adaptar. Resiliência é fundamental, sem dúvida, ela concordou, mantendo o tom calmo. Mas resiliência não significa aceitar o inaceitável ou compactuar com a falta de ética. Significa ter a força para sair e buscar um lugar onde seu valor seja reconhecido de verdade, sem precisar jogar o jogo de ninguém. Arthur interveio, percebendo que a conversa estava escalando para um confronto aberto. Clara, se me permite, preciso conversar com o nome da protagonista sobre um assunto profissional. Foi um prazer te rever. Clara, claramente irritada por ter sido dispensada, forçou um sorriso. Claro, Arthur. Não quero atrapalhar os negócios. Nos vemos por aí. Ela se afastou, mas não antes de lançar um último olhar venenoso na direção dela. O silêncio entre eles após a saída de Clara era carregado. A presença dela trouxe de volta à tona toda a dor e a injustiça do passado. Me desculpe por isso, disse Arthur, a voz suave. Ela não mudou nada. Algumas pessoas nunca mudam, ela respondeu, o sorriso sereno dando lugar a uma expressão de cansaço. Mas o importante é que nós mudamos. Eu mudei. Sim, e para muito melhor, ele disse, sua voz cheia de sinceridade. Eu acompanhei sua trajetória. É inspirador ver o que você construiu. Você provou que eles estavam errados sobre você. Eu provei para mim mesma. Ela corrigiu olhando-o nos olhos. Essa foi a parte mais importante. Ficaram em silêncio por um momento, a conexão entre eles se restabelecendo, mais forte e profunda do que antes. A presença de Clara, embora desagradável, serviu para lembrá-los dos obstáculos que enfrentaram e da força que encontraram para superá-los. A conferência, que começou como um evento profissional, estava se transformando em um palco para um acerto de contas com o passado e a possibilidade de um futuro inesperado. A noite ainda era jovem, e o reencontro, agora livre da interrupção maliciosa, prometia revelar mais camadas dessa história complexa, deixando no ar a expectativa sobre o que aconteceria quando decidissem, finalmente, revisitar os sentimentos, que ficaram suspensos no tempo, em meio ao burburinho da Conferência Europeia, com a certeza de que o caminho à frente ainda guardava surpresas e desafios, mas também a promessa de que algumas conexões, por mais abaladas que fossem, nunca se rompem completamente, apenas esperam um momento certo para florescer novamente. Após a saída de Clara, um silêncio carregado pairou no ar, quebrando a leveza que a conversa entre eles começava a adquirir. A presença dela, mesmo que breve, trouxe à tona a sombra do passado, lembrando-os das feridas que ainda não estavam completamente cicatrizadas. Arthur a olhou, sua expressão suavizando-se da frieza que dirigiu a Clara para uma preocupação genuína. Ela não tem o direito de falar assim com você, disse ele, a voz baixa, mas firme. O que aconteceu na Valente foi injusto. Você sabe disso, eu sei disso. Eu sei, ela respondeu, o tom mais suave agora, a raiva inicial dando lugar a uma melancolia. Mas ouvir certas coisas, de certas pessoas, ainda mexe comigo. Por mais que eu tenha superado, a lembrança daquela época, da forma como fui tratada, ainda dói. Ele assentiu, compreendendo. Eu me arrependo de não ter feito mais, de não ter te protegido como deveria. Você me deu a oportunidade, Arthur. Isso foi fundamental. O resto foi o ambiente, as pessoas, e talvez a minha própria ingenuidade na época. Ela fez uma pausa, um sorriso triste brincando nos lábios. Eu era muito diferente. Acreditava que talento e trabalho duro eram suficientes. Não entendia os jogos de poder, as intrigas. Você aprendeu rápido, ele comentou, um brilho de admiração nos olhos. E usou essa experiência para se tornar quem é hoje, uma líder,
uma inspiração. É irônico, não é? A empresa que tentou te quebrar acabou te impulsionando para o sucesso. Talvez. Ou talvez eu já tivesse isso dentro de mim e só precisei ser tirada da zona de conforto para descobrir. Ela refletiu. De qualquer forma, sou grata pela oportunidade. E pelas lições, mesmo as mais dolorosas. Ficaram em silêncio por um momento, a conexão entre eles se aprofundando naquela vulnerabilidade compartilhada. O barulho ao redor parecia distante. Era como se estivessem em uma bolha, revivendo um passado que os unia de uma forma única. Senti sua falta, ele disse, quebrando o silêncio, a voz rouca e sincera. A confissão a pegou de surpresa. Ela não esperava que ele fosse tão direto, tão aberto sobre seus sentimentos. Eu também senti a sua, Arthur. Ela admitiu, a voz quase um sussurro. Foram 2 anos longos. Muito longos. Ele concordou, dando um passo mais perto. Ver você de longe, acompanhando seu sucesso, era um misto de orgulho e saudade. De não ter você por perto, de não poder compartilhar isso com você. A conversa se aprofundava, saindo do terreno profissional e entrando no campo minado dos sentimentos. Falar sobre o passado, sobre o que sentiram, era arriscado, mas necessário. Era como abrir uma caixa antiga, cheia de memórias e emoções guardadas. Eu precisei daquele tempo, Arthur, ela explicou. Precisava me encontrar, saber quem eu era sem a Valente, sem a nossa história. Precisava provar para mim mesma que eu podia construir algo sólido, algo meu. E você conseguiu, Léo, ele disse, usando o nome dela, o som familiar e carinhoso em seus lábios. Você construiu algo incrível, e eu admiro isso mais do que você imagina. O uso do seu nome, a forma como ele a olhava, fez seu coração acelerar novamente. Era a mesma intensidade de antes, talvez até maior, temperada pela maturidade e pelas experiências que ambos viveram. E você? Como foram esses 2 anos para você? Ela perguntou, curiosa sobre a vida dele longe dos holofotes e das notícias de negócios. Arthur suspirou, um leve cansaço em sua expressão. Profissionalmente, a Valente continuou crescendo. Superamos alguns desafios, expandimos para novos mercados. Mas pessoalmente foi um pouco vazio, para ser honesto. O trabalho preenche o tempo, mas não a alma. E depois que você saiu, o ambiente na empresa ficou mais formal. Perdeu um pouco daquela energia que você trazia. Ele fez uma pausa, olhando para a taça de vinho em sua mão. Tentei me envolver em outras coisas, focar nos negócios, mas algo estava faltando. A vida parecia ter perdido um pouco da cor. A honestidade dele a tocou. Arthur Valente, o CEO poderoso e inabalável, revelando sua vulnerabilidade. Era um lado dele que poucos conheciam, um lado que ela teve o privilégio de ver. Eu entendo, ela disse suavemente. A vida corporativa pode ser solitária, especialmente no topo. Muito, ele concordou, encontrando o olhar dela novamente. E ter alguém para compartilhar, os desafios, as pequenas vitórias, faz toda a diferença. O silêncio, que se seguiu, não era mais constrangedor, mas confortável, cheio de significados não ditos. A música suave parecia criar uma atmosfera íntima ao redor deles. Era como se estivessem em um oásis de tranquilidade no meio do burburinho da conferência. Léo, ele disse, seu tom sério agora, eu sei que o passado foi complicado, que você sofreu, e eu sinto muito por isso, de verdade, mas eu queria saber se existe alguma chance para nós. Agora, sem a hierarquia, sem as pressões da empresa. Apenas nós dois. A pergunta pairou no ar, carregada de esperança e incerteza. Era o que ela, no fundo, esperava ouvir, mas a realidade da pergunta a fez hesitar. O passado ainda era uma sombra, e o medo de se machucar novamente era real. Arthur. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Muita coisa aconteceu. Eu mudei, você mudou. A nossa história, ela tem muitas camadas, e algumas delas ainda doem. Eu sei,
Ele disse, compreensivo. Não estou pedindo que esqueça o que aconteceu. Apenas que considere a possibilidade de construirmos algo novo, com base em quem somos hoje, não em quem éramos ou nas circunstâncias daquela época. Ele estendeu a mão, hesitando por um instante, e tocou suavemente a dela. O toque foi elétrico, reacendendo a faísca que nunca se apagou completamente. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Podemos tentar, Léo? Ele perguntou novamente, sua voz cheia de expectativa. Podemos começar de novo? Ela olhou para a mão dele sobre a sua, para o rosto dele, os olhos azuis fixos nos dela, cheios de esperança. A razão dizia para ter cautela, para lembrar do passado, das fofocas, da dor, mas o coração parecia ter sua própria vontade, impulsionado pela conexão inegável que sentia com aquele homem. Eu acho que sim, Arthur. Ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Podemos tentar. Um sorriso radiante iluminou o rosto de Arthur. Ele apertou levemente a mão dela. Naquele momento, em meio à agitação da conferência, sob o céu de uma cidade estrangeira, eles deram o primeiro passo em direção a um possível recomeço. A decisão era ousada, cheia de incertezas, mas também de esperança. O caminho à frente não seria fácil. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, e o mundo corporativo, com seus olhos atentos e julgadores, ainda existia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que valia a pena arriscar. O futuro, antes incerto, agora parecia cheio de possibilidades, como um livro em branco esperando para ser escrito, com a promessa de que os próximos capítulos seriam uma jornada de redescoberta, superação e talvez um amor que resistiu ao tempo e às adversidades, mantendo o público ansioso para ver como essa nova fase da história se desenrolaria, quais desafios surgiriam, e se o amor seria forte o suficiente para superar os fantasmas do passado e construir um futuro juntos, em meio a um cenário que ainda guardava segredos e reviravoltas inesperadas. A promessa de um recomeço pairava, no ar entre eles, uma bolha de intimidade no meio do burburinho da conferência. O toque de Arthur em sua mão foi um lembrete físico da conexão que resistiu ao tempo e às adversidades. Léo sentiu o peso da decisão, a mistura de excitação e medo diante do desconhecimento do futuro. Arthur, por sua vez, parecia mais leve, um sorriso genuíno substituindo a seriedade habitual em seu rosto. Vamos sair daqui? Ele sugeriu, olhando ao redor para o salão cheio de pessoas, algumas das quais ainda lançavam olhares curiosos na direção deles. Ela assentiu. Acho que é uma boa ideia. Deixaram o salão de networking discretamente, caminhando lado a lado pelos corredores menos movimentados do centro de convenções. O silêncio inicial era confortável, preenchido pela simples presença um do outro. Pararam perto de uma grande janela, observando as luzes da cidade europeia que se acendiam à medida que a noite caía. Ainda temos alguns dias de conferência, ela comentou, quebrando o silêncio. Como vamos fazer? Arthur a olhou, a seriedade retornando aos seus olhos, mas sem perder o calor recém-descoberto. Podemos manter a discrição aqui, focar nos nossos compromissos profissionais, e quando a conferência terminar, podemos passar mais alguns dias aqui, juntos, conversar, nos conhecer de novo sem as pressões. A proposta fez sentido. Evitar o circo de fofocas e especulações enquanto estivessem no ambiente da conferência era prudente. E a ideia de ter tempo, longe de tudo para explorar essa nova fase, era tentadora. Eu gostaria disso, ela disse, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Tenho alguns compromissos até o final do evento, mas posso reorganizar minha volta. Perfeito, ele respondeu, o sorriso voltando. Eu também tenho flexibilidade na agenda. Podemos encontrar um lugar tranquilo, apenas nós dois. Dias seguintes da conferência foram uma dança delicada. Eles mantiveram uma distância profissional em público, participando de palestras e eventos separadamente, mas trocando olhares e sorrisos cúmplices sempre que possível. Durante os intervalos, buscavam momentos rápidos para conversar, longe dos ouvidos curiosos. Falavam sobre o que haviam aprendido nas sessões,
sobre suas impressões do evento, mas o subtexto era sempre sobre eles, sobre a expectativa do que viria depois. A palestra de Léo foi um sucesso estrondoso. O auditório estava lotado e sua mensagem sobre liderança autêntica e bem-estar ressoou profundamente na plateia. Arthur estava lá, sentado no fundo, observando-a com orgulho. Vê-la no palco tão confiante e inspiradora confirmou para ele o quanto ela havia crescido e o quanto era especial. Ao final, ele se juntou à fila de pessoas que a cumprimentavam, mas manteve a interação breve e formal, apenas um aperto, de mão e palavras de parabéns, guardando a verdadeira conversa para depois. A palestra de Arthur também foi muito bem recebida, abordando a visão de futuro da valente corporação e os desafios da inovação em um mercado global. Léo assistiu, impressionada com sua capacidade de cativar a audiência e com a profundidade de sua análise. Ele era, sem dúvida, um líder visionário. Vê-lo em seu elemento a fez lembrar por que o admirava tanto no início. Quando a conferência chegou ao fim, houve uma sensação de alívio e antecipação. Eles haviam cumprido seus compromissos profissionais e agora tinham a liberdade de focar um no outro. Léo se despediu de sua equipe, que seguiria a viagem de volta, e Arthur fez o mesmo com seus assessores. Combinaram de se encontrar em um hotel, boutique charmoso, longe do burburinho do centro de convenções. O reencontro no hotel foi diferente. Não havia a pressa da conferência, nem os olhares curiosos. Era um espaço privado, tranquilo, que convidava à intimidade. Jantaram em um restaurante reservado, conversando por horas sobre tudo o que não puderam falar antes. Compartilharam as experiências dos últimos 2 anos, os desafios, as vitórias, as lições aprendidas. Falaram sobre seus medos, seus sonhos, suas expectativas para o futuro. Léo contou sobre as dificuldades após a saída da Valente, sobre a incerteza e a necessidade de se reinventar. Falou sobre a paixão que encontrou em seu trabalho atual, sobre a satisfação de impactar positivamente a vida das pessoas. Arthur ouviu atentamente, admirando sua resiliência e sua capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Ele, por sua vez, falou sobre a solidão no topo, sobre a pressão constante e sobre como a ausência dela deixou um vazio em sua vida. A conversa fluiu naturalmente, pontuada por sorrisos, olhares intensos e a redescoberta de uma conexão que parecia ter sido apenas adormecida. A química entre eles era inegável, uma faísca que reacendia a cada toque, a cada palavra. Ao final do jantar, não havia mais dúvidas. A decisão de tentar novamente era a certa. Os dias seguintes foram dedicados a eles. Exploraram a cidade, visitaram museus, caminharam por parques, jantaram em pequenos bistrôs. Era como um primeiro encontro prolongado, mas com a profundidade e a familiaridade de uma história compartilhada. Descobriram novas facetas um do outro, riram juntos, compartilharam silêncios confortáveis. Arthur se mostrou um companheiro atencioso e divertido, longe da imagem pública de CEO implacável. Léo relaxou, permitindo-se ser vulnerável e desfrutar da companhia dele sem as preocupações do passado. A intimidade se aprofundou naturalmente, culminando em uma noite onde a paixão, contida por tanto tempo, finalmente se libertou. Não foi apenas desejo físico, mas a união de 2 almas que se reconheciam, que sentiam falta uma da outra e que encontravam refúgio nos braços um do outro. Foi um momento de cura, de reconexão e de promessa. No entanto, mesmo naquele refúgio de tranquilidade, o mundo exterior ainda existia. Mensagens de trabalho chegavam, lembrando-os de suas responsabilidades e das vidas complexas que levavam. A valente corporação e o universo do empreendedorismo social de Léo eram realidades que não podiam ser ignoradas para sempre. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, Arthur recebeu uma ligação urgente, algo relacionado a um vazamento de informações na empresa, algo sério que exigia sua atenção imediata. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente, a seriedade e a preocupação retornando. "Preciso voltar, Léo", ele disse com pesar. "Parece que há um problema sério na Valente.
Ela assentiu compreendendo. O mundo corporativo que os uniu e os separou voltava a bater à porta. Vá, ela disse, pegando a mão dele sobre a mesa. Resolva o que precisa resolver. Despedida no aeroporto foi agridoce. A promessa de um futuro juntos pairava no ar, mas a incerteza do que os esperava em seus respectivos mundos também estava presente. Eles se abraçaram demoradamente, um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Vamos manter contato, diariamente, ele disse, olhando-a nos olhos. Não vamos deixar a distância nos separar de novo. Não vamos, ela concordou, sentindo uma mistura de tristeza pela despedida e esperança pelo que viria. Ao embarcar no avião de volta para casa, Léo sabia que aquele reencontro na Europa havia mudado tudo. Eles haviam decidido dar uma segunda chance ao amor, mas o caminho à frente não seria simples. Teriam que navegar as complexidades de seus mundos, lidar com as reações das pessoas ao redor e construir um relacionamento forte o suficiente para resistir às pressões externas. A história deles estava longe do fim, apenas entrando em um novo capítulo, cheio de desafios, mas também com a promessa de que o amor, quando verdadeiro, encontra sempre um caminho para florescer, mesmo nos solos mais áridos do mundo corporativo, deixando o público ansioso para descobrir como essa nova jornada se desdobraria, quais obstáculos teriam que superar e se o amor seria, finalmente, o elo mais forte em suas vidas complexas e interligadas. O retorno à rotina foi abrupto. A atmosfera romântica e introspectiva da Europa deu lugar à realidade implacável de suas vidas. Léo mergulhou de volta em sua agenda lotada de palestras, workshops e a gestão de sua crescente plataforma online. Arthur, por sua vez, enfrentou de imediato a crise na Valente Corporação. O vazamento de informações era sério, envolvendo dados confidenciais de clientes e estratégias de mercado, e a investigação interna consumia todo o seu tempo e energia. Apesar da distância e das pressões, eles cumpriram a promessa de manter contato diário. Mensagens de texto e áudios pontuavam o dia, trocando trivialidades, compartilhando os desafios do trabalho, enviando palavras de apoio. As ligações por vídeo se tornaram um ritual noturno, um momento de refúgio onde podiam se ver, conversar sobre o dia e, por alguns instantes, sentir-se próximos, apesar dos fusos horários e dos quilômetros que os separavam. Essa fase do relacionamento era diferente de tudo que haviam vivido antes. Não havia a intensidade avassaladora do início na Valente, nem a paixão proibida e secreta. Era uma construção mais lenta, baseada na confiança mútua, na comunicação e na vontade genuína de fazer dar certo. Eles se redescobriam como indivíduos, compartilhando suas vidas longe do ambiente corporativo que os uniu. Léo falava sobre a satisfação de ver o impacto de seu trabalho na vida das pessoas, sobre a liberdade de ser sua própria chefe, mas também sobre a solidão do empreendedorismo. Arthur compartilhava as complexidades de gerir uma empresa global, a pressão constante por resultados, mas também a satisfação de liderar e inovar. A crise na Valente pairava sobre Arthur como uma nuvem escura. As investigações eram exaustivas, e a possibilidade de envolvimento de pessoas de dentro da empresa o deixava desconfiado e frustrado. Ele desabafava com Léo, compartilhando suas preocupações e o peso da responsabilidade. Ela ouvia com atenção, oferecendo apoio, conselhos, baseados em sua própria experiência com as intrigas corporativas e, acima de tudo, a certeza de que ele não estava sozinho. É como se o passado voltasse para me assombrar, ele disse em uma das ligações, a voz carregada de cansaço. Tanta coisa que tentei mudar, tanto que lutei para criar um ambiente mais ético, e então acontece algo assim. Você fez o seu melhor, Arthur, ela respondeu, sua voz suave e reconfortante. Você não pode controlar as ações de todos. O importante é como você lida com isso agora. E você está lidando com integridade. O apoio de Léo era um bálsamo para Arthur. Em meio ao caos e à desconfiança, ter alguém em quem confiar, alguém que o entendia e o apoiava incondicionalmente, era inestimável.
Ele percebeu o quanto a presença dela em sua vida o tornava mais forte, mais centrado. Enquanto isso, no mundo de Léo, a notícia de seu reencontro com Arthur na conferência começou a circular, alimentada por fotos e menções nas redes sociais e em colunas sociais. Os rumores antigos ressurgiram, alguns insinuando que ela estava usando a conexão com Arthur para alavancar sua carreira, outros especulando sobre um possível retorno a Valente. Léo lidou com isso com a maturidade que havia adquirido. Ignorava os comentários maliciosos, focava em seu trabalho e, quando necessário, respondia com elegância e firmeza, reafirmando sua independência e o valor de seu próprio trabalho. Vi o que estão falando por aí, Arthur comentou em uma ligação. Sinto muito por isso. Não queria que você tivesse que lidar com essa exposição de novo. Está tudo bem, Arthur, ela garantiu. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Sei quem sou e o que construí. A opinião dos outros não me define. Apesar da força de Léo, a distância e as pressões externas começaram a cobrar seu preço. As saudades eram constantes, a vontade de estar junto fisicamente, de compartilhar momentos simples do dia a dia, crescia a cada dia. As videochamadas e mensagens eram importantes, mas não substituíam a presença física, o toque, o abraço. Houve momentos de frustração, de desencontro de agendas, de cansaço que dificultava as conversas noturnas. A logística de se encontrarem era complicada, exigindo planejamento e cedências de ambos os lados. Pequenas discussões surgiram, alimentadas pela distância e pela dificuldade de ler as entrelinhas em uma conversa por texto ou vídeo. Às vezes, parece que estamos vivendo vidas separadas. Léo desabafou em uma noite, sentindo-se particularmente sozinha. Conversamos sim, mas não compartilhamos o mesmo espaço, a mesma rotina. É difícil construir algo sólido assim. Arthur compreendeu a frustração dela. Ele também sentia o peso da distância, a saudade constante. A crise na Valente o mantinha preso, incapaz de tirar tempo para visitá-la ou para que ela viesse. Eu sei, Léo, é difícil, ele admitiu. Essa situação na empresa está me consumindo, e eu odeio não poder estar aí com você. Mas isso não muda o que sinto por você, nem o que estamos construindo. Apesar das dificuldades, o vínculo entre eles se fortalecia. A fase de idealização do início deu lugar a um amor mais maduro e realista, que reconhecia os desafios, mas se apoiava na admiração mútua, no respeito e na vontade de superar os obstáculos. Eles eram parceiros, apoiando-se em suas respectivas jornadas, mesmo que à distância. A crise na Valente finalmente chegou a um ponto de virada. A investigação interna identificou os responsáveis pelo vazamento. Um grupo de executivos insatisfeitos que agiram por vingança e ganho pessoal. O escândalo abalou a empresa, exigindo medidas drásticas e um trabalho árduo para restaurar a confiança de clientes e do mercado. Arthur liderou o processo com firmeza e transparência, mostrando sua capacidade de gestão de crise e sua integridade. Com a crise sob controle, Arthur pôde finalmente respirar. A pressão diminuiu e ele percebeu o quanto havia negligenciado sua vida pessoal nos últimos meses. A saudade de Léo se tornou insuportável. Ele precisava vê-la, não apenas por uma tela, mas pessoalmente. Ligou para ela em uma tarde, a voz cheia de uma nova energia. Léo, a situação aqui se acalmou, ele disse, um sorriso audível em sua voz. A crise foi resolvida. Que notícia maravilhosa, Arthur. Fico muito feliz por você, ela respondeu, genuinamente aliviada. E agora que as coisas estão mais tranquilas? Eu preciso te ver, ele continuou, o tom mais sério agora. Essa distância está me matando. Eu quero mais do que ligações e mensagens. Eu quero estar com você. A confissão dele ecoou o que ela sentia. A distância havia cumprido seu papel permitindo que se reconectassem e construíssem uma base sólida. Mas agora era um obstáculo. Eu também quero, Arthur, ela admitiu, o coração acelerando. Quero muito. Então, o que fazemos? Ele perguntou, a voz cheia de expectativa. Um de nós precisa se mover, ou encontramos uma forma de estar no mesmo lugar.
A pergunta pairou no ar. Era o ponto de virada que eles sabiam que chegaria. O amor que renasceu na Europa havia crescido e se fortalecido, mas agora exigia uma decisão. A vida de Léo estava consolidada onde ela morava, assim como a de Arthur. Mudar significaria sacrifícios, reestruturações, talvez até abrir mão de algo importante, mas ficar como estavam parecia cada vez mais insustentável. O próximo passo exigiria coragem e a certeza de que o que sentiam um pelo outro valia o risco e o esforço. A história entrava em uma nova fase, onde a distância se tornava o principal antagonista, e a força do amor seria testada pela necessidade de encontrar um caminho para estarem juntos, fisicamente, construindo um futuro que parecia promissor, mas que exigiria decisões difíceis e a superação de novos obstáculos, mantendo o público na expectativa sobre qual seria a escolha, qual caminho eles seguiriam e se o amor seria capaz de mover montanhas, ou melhor, cidades inteiras, para que pudessem finalmente viver essa história plenamente. A pergunta de Arthur ecoou no silêncio da linha telefônica, carregada com o peso do futuro. Um de nós precisa se mover, ou encontramos uma forma de estar no mesmo lugar. Era a verdade nua e crua que pairava entre eles desde que decidiram dar uma segunda chance ao relacionamento. A distância, que antes permitiu que se reconectassem sem a pressão da proximidade constante, agora se tornava o maior obstáculo. Léo sentiu um frio na barriga. Sua vida estava ali, onde ela morava. Sua empresa, sua equipe, sua rede de contatos, tudo o que ela construiu com tanto esforço e dedicação nos últimos 2 anos. Mudar significaria recomeçar em muitos aspectos, longe do ambiente que a nutria e a apoiava. Mas a ideia de continuar vivendo o relacionamento por meio de telas e visitas esporádicas parecia cada vez mais insatisfatória. Eu sei, Arthur, ela respondeu, a voz baixa. É uma decisão difícil. Muito difícil, ele concordou. Minha vida está aqui também, a Valente, tudo o que eu construí, mas a ideia de não ter você por perto, de não poder simplesmente te abraçar no final do dia, isso pesa mais do que qualquer outra coisa agora. Eles passaram os dias seguintes imersos nessa discussão, por telefone e videochamada. Analisaram as opções, pesaram os prós e contras. Arthur poderia abrir uma filial maior da Valente na cidade dela, mas isso exigiria uma reestruturação significativa e nem sempre garantiria sua presença constante. Léo poderia expandir sua atuação para a cidade dele, mas sua marca e sua base de clientes estavam fortemente ligadas à sua localização atual. A opção de um dos dois se mudar parecia a mais direta, mas também a mais radical. Se eu me mudar, Léo, você teria que estar disposta a construir sua vida aqui, Arthur disse em uma conversa. Sei o quanto você valoriza sua independência e seu trabalho. Não quero que sinta que está abrindo mão de algo importante por mim. E eu não quero que você sinta que está deixando seu império para trás por mim, Arthur, ela respondeu. A Valente é parte de quem você é. Sua liderança é fundamental lá. A conversa era honesta, às vezes dolorosa. Ambos reconheciam os sacrifícios envolvidos. Léo havia lutado tanto para se firmar por conta própria, longe da sombra dele e da Valente. Voltar para a cidade dele, mesmo que não fosse para a empresa, parecia em alguns momentos um retrocesso, uma volta ao ponto de partida de onde ela tanto lutou para se libertar. Para Arthur, a Valente era seu legado, a empresa que seu pai construiu e que ele transformou em uma potência global. Deixar o comando direto, mesmo que para uma posição de menor responsabilidade, ou com mais flexibilidade, era uma perspectiva assustadora. No entanto, o desejo de estarem juntos era mais forte do que o medo das mudanças. Eles se amavam, de uma forma mais madura e consciente do que antes. Haviam superado a desconfiança, a mágoa e a distância. Agora, enfrentavam o desafio prático de conciliar suas vidas e carreiras. E se eu tentar passar mais tempo aí? Léo sugeriu em uma noite. Posso ajustar minha agenda, concentrar minhas palestras e workshops em certas épocas e passar outras semanas trabalhando remotamente da sua cidade. E você pode vir para cá quando possível.
Arthur considerou a ideia. Era uma solução temporária, um meio-termo que lhes daria tempo para testar a dinâmica de estarem mais próximos sem a necessidade de uma mudança radical imediata. É uma possibilidade, ele disse. Não resolve completamente a distância, mas seria um passo importante. Teríamos mais tempo juntos, veríamos como funciona o dia a dia, e podemos ir ajustando conforme a necessidade. A ideia pareceu aliviar um pouco a pressão. Não era a solução definitiva, mas era um plano, um caminho a seguir. Decidiram que Léo começaria a planejar sua agenda para incluir períodos mais longos na cidade de Arthur, enquanto ele faria o mesmo para visitá-la. Os meses seguintes foram uma nova fase de adaptação. Léo organizou sua vida profissional para permitir mais flexibilidade, delegando tarefas à sua equipe e utilizando a tecnologia para gerenciar seu negócio à distância. Arthur, com a crise na Valente sob controle, conseguiu ajustar sua agenda para ter mais tempo livre e viajar com mais frequência. As visitas se tornaram mais longas e mais frequentes. Léo passava semanas na cidade de Arthur, trabalhando de seu apartamento, participando de eventos locais com ele, construindo uma rotina juntos. Arthur visitava Léo em sua cidade, conhecendo seu mundo, sua equipe, seus amigos. Eles experimentavam a vida um do outro, compartilhando os pequenos momentos do cotidiano que a distância antes impedia. Essa proximidade trouxe novos desafios e novas descobertas. Eles aprenderam a lidar com as manias um do outro, a compartilhar espaços, a conciliar suas rotinas e horários. Houve pequenos atritos, ajustes necessários, mas a base sólida de respeito e amor que construíram permitia que superassem as dificuldades com comunicação e paciência. A presença de Léo na cidade de Arthur não passou despercebida. No mundo corporativo, os rumores voltaram agora com uma nova roupagem. A parceria entre eles era tema de conversas, com alguns ainda céticos sobre a sinceridade do relacionamento, vendo-o como uma manobra de negócios. No entanto, a maioria via a felicidade genuína nos olhos de Arthur e a força e independência de Léo. E os rumores maliciosos perderam força diante da realidade de um casal que claramente se amava. Léo continuava a construir seu próprio império, expandindo sua influência e alcançando novos patamares em sua carreira. Arthur a apoiava incondicionalmente, orgulhoso de suas conquistas e admirando sua determinação. Ela, por sua vez, era um pilar de apoio para ele, oferecendo uma perspectiva diferente e um refúgio das pressões do mundo corporativo. Com o tempo, a solução temporária de alternar entre as cidades começou a parecer cada vez mais permanente, mas também cada vez mais desgastante. Embora estivessem mais próximos, a divisão de suas vidas em dois lugares diferentes exigia um esforço constante. A saudade ainda existia nos períodos de separação e a logística das viagens era cansativa. Eles sabiam que, em algum momento, teriam que tomar uma decisão mais definitiva. A fase de teste havia sido bem-sucedida, provando que podiam construir uma vida juntos. Agora era hora de decidir onde essa vida seria. Em uma noite, sentados no sofá do apartamento de Arthur, olhando para a cidade iluminada, Léo se virou para ele. Arthur, ela começou, a voz séria. Essa vida de ponte aérea funcionou até agora, mas não é sustentável a longo prazo. Ele assentiu, segurando a mão dela. Eu sei, Léo, pensei muito nisso também. Eu amo o que construí, amo meu trabalho, minha independência, ela continuou. Mas eu amo você também, e amo a vida que estamos construindo juntos. E essa vida, ela precisa de um lugar para acontecer. Um lugar onde possamos estar juntos, todos os dias. Arthur apertou a mão dela, seus olhos cheios de emoção. Ele sabia o quão difícil era para ela considerar abrir mão de parte de sua independência ou de seu ambiente de trabalho estabelecido. Eu não quero que você sinta que está desistindo de nada, Léo. Ele disse, sua voz suave. Sei o quanto sua carreira é importante para você. Podemos encontrar uma forma de você continuar crescendo aqui. Minha cidade tem um mercado forte, muitas oportunidades, e eu farei tudo ao meu alcance para te apoiar em tudo que você quiser fazer. Ela sorriu, tocada pela sinceridade dele.
sabia que ele falava a verdade. Ele não a via como alguém que deveria se sacrificar por ele, mas como uma parceira igual, cujos sonhos e ambições eram tão importantes quanto os dele. E a Valente, Arthur? Ela perguntou. Você estaria disposto a ajustar seu papel lá? A ter mais flexibilidade, talvez? Ele hesitou por um instante. Era o ponto mais delicado para ele. Mas olhar para o rosto dela, para a esperança e o amor em seus olhos, dissipou qualquer dúvida. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que a Valente não é a única coisa que me define, ele respondeu, sua voz firme. Meu pai construiu essa empresa, mas eu construí minha própria vida. E essa vida, ela inclui você. Posso encontrar uma forma de continuar contribuindo para a Valente, talvez em um papel mais estratégico, menos operacional. Posso delegar mais, confiar na equipe que ajudei a formar. É um risco, sim. Uma mudança enorme, mas vale a pena. Você vale a pena. As palavras dele a emocionaram profundamente. Era a confirmação de que o amor deles havia alcançado um novo nível, onde ambos estavam dispostos a fazer sacrifícios e a redefinir suas vidas para ficarem juntos. Então, estamos dispostos a tentar? Ela perguntou, a voz embargada. Estamos dispostos a tentar, ele confirmou, puxando-a para um abraço apertado. Naquele abraço, sob as luzes da cidade, eles selarão a decisão. Não seria fácil. A mudança exigiria planejamento, adaptação e coragem. Mas, pela primeira vez desde que se reencontraram na Europa, sentiram que estavam no caminho certo, juntos, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. O futuro antes incerto, agora parecia um horizonte a ser explorado lado a lado, com a certeza de que o amor que resistiu a tantas tempestades era forte o suficiente para construir um lar, um futuro, em um só lugar, deixando o público ansioso para ver como essa nova fase se desenrolaria. Quais seriam os desafios da mudança e como eles, juntos, redefiniriam suas vidas e carreiras em busca da felicidade plena, provando que o amor verdadeiro, com coragem e cumplicidade, pode sim superar a distância e construir um final feliz. Ou melhor, um novo e promissor começo. A decisão de tentar construir uma vida juntos, na mesma cidade, trouxe uma nova energia para o relacionamento de Léo e Arthur, mas também uma montanha de desafios práticos. A euforia inicial deu lugar a reuniões virtuais intensas, não mais sobre os negócios da Valente ou a estratégia de palestras de Léo, mas sobre logística, imóveis, reestruturações profissionais e a complexa arte de fundir duas vidas consolidadas em uma só. O primeiro passo foi decidir onde seria esse lugar. Após muitas conversas e análises, concluíram que a cidade de Arthur oferecia um mercado maior e mais diversificado que poderia acomodar a expansão dos negócios de Léo com mais facilidade do que o contrário. Além disso, a Valente Corporação, apesar das intenções de Arthur de ajustar seu papel, ainda exigia sua presença e liderança em sua sede principal. A decisão, embora lógica, exigiu de Léo uma dose extra de coragem para se mudar para o ambiente que, de certa forma, representava o passado do qual ela havia se distanciado. Léo começou o processo de planejar a transição de sua empresa. Identificou um líder forte em sua equipe para assumir a gestão das operações diárias em sua cidade atual, enquanto ela se concentraria na expansão e nas estratégias de longo prazo a partir da nova base. A mudança não seria um abandono, mas uma reconfiguração de seu papel, algo que a desafiava e a animava ao mesmo tempo. Arthur, por sua vez, iniciou as conversas com o Conselho da Valente sobre a reestruturação de sua posição. Propôs a criação de um cargo de presidente executivo do Conselho, mantendo a visão estratégica e a supervisão geral, mas delegando mais responsabilidades operacionais a um novo CEO. A ideia foi recebida com surpresa por alguns, mas a reputação de Arthur e o sucesso recente na gestão da crise deram peso à sua proposta. Ele argumentou que essa mudança permitiria que ele se concentrasse na inovação e na expansão global, áreas cruciais para o futuro da empresa, enquanto garantia uma gestão diária eficiente. Enquanto os planos profissionais avançavam,
A busca por um lar para os dois começou. Queriam um espaço que fosse neutro, que representasse o início de sua vida juntos, e não apenas a fusão de suas casas anteriores. Passaram horas navegando por anúncios online, discutindo preferências e visitando imóveis nas raras ocasiões em que estavam na mesma cidade. Encontraram um apartamento espaçoso com vista para o parque, um lugar que ambos sentiram que poderiam chamar de lar. A notícia da mudança de Léo e da reestruturação de Arthur na Valente se espalhou rapidamente em seus respectivos círculos. As reações foram variadas. A família de Léo a apoiou, vendo sua felicidade e a força que ela encontrou no relacionamento com Arthur, mas alguns amigos expressaram preocupação com a decisão de voltar para a cidade dele, temendo que ela pudesse perder a independência que tanto valorizava. Na cidade de Arthur, a notícia gerou burburinho, especialmente no ambiente corporativo. A reestruturação na Valente foi interpretada de diversas maneiras, desde um sinal de enfraquecimento de Arthur até um movimento estratégico ousado. E, claro, o nome de Léo voltou a ser sussurrado nos corredores. Clara, que ainda ocupava uma posição na Valente, não perdeu a oportunidade de lançar comentários ácidos e insinuações sobre a influência de Léo nas decisões de Arthur, mas suas palavras pareciam ter menos impacto agora, diante da solidez que o relacionamento deles demonstrava. Léo e Arthur enfrentaram essas reações juntos, reforçando a cumplicidade que haviam construído. Eles sabiam por que estavam fazendo essas mudanças e o valor que davam um ao outro e ao futuro que estavam construindo. A opinião externa, embora às vezes incômoda, não abalava a base de seu relacionamento. A mudança de Léo foi um processo gradual e cheio de emoções. Despediu-se de sua equipe com a promessa de manter contato próximo e de visitá-los regularmente. Embalou sua vida, separando o que levaria para o novo lar e o que deixaria para trás. Foi um momento de reflexão sobre a jornada que a trouxe até ali, desde a saída dolorosa da Valente até a construção de seu próprio sucesso e o reencontro inesperado com Arthur. Finalmente, o dia da mudança chegou. Caixas e móveis foram transportados e Léo chegou à cidade de Arthur, não mais como visitante, mas como residente. A sensação de estar ali para ficar era diferente, cheia de uma mistura de ansiedade e excitação. Os primeiros meses vivendo juntos foram um período de adaptação. Compartilharam o apartamento, as manhãs, as noites. Aprenderam a conciliar suas rotinas de trabalho exigentes com a vida a dois. Arthur, com seu novo papel na Valente, tinha mais flexibilidade, o que lhe permitia estar mais presente. Léo, estabelecendo sua base na nova cidade, dedicava tempo a construir sua rede de contatos local e a adaptar sua empresa ao novo cenário. Houve momentos de tensão, pequenos desentendimentos que surgiam da convivência diária, mas que eram rapidamente resolvidos com a comunicação aberta que eles valorizavam. Descobriram que a força de seu relacionamento não estava apenas nos grandes gestos ou nos momentos românticos, mas na capacidade de navegar juntos pelos desafios do cotidiano, de apoiar um ao outro nos momentos de estresse profissional e de encontrar alegria nas coisas simples. Léo encontrou seu espaço na nova cidade, adaptou sua empresa, encontrou novas oportunidades de palestras e colaborações e começou a construir uma nova rede de apoio. Arthur a observava com admiração, vendo a facilidade com que ela se reinventava e a paixão que colocava em tudo o que fazia. Ele, por sua vez, se beneficiava da perspectiva de Léo, que o ajudava a ver os desafios da Valente sob uma nova luz e a encontrar um equilíbrio maior entre sua vida profissional e pessoal. Aos poucos, a vida em comum se tornou a nova normalidade. O apartamento com vista para o parque se transformou em um lar, cheio de suas coisas, de suas rotinas, de suas memórias recém-criadas. Eles cozinhavam juntos, assistiam a filmes, recebiam amigos, tanto os antigos de Arthur quanto os novos de Léo, e simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. A história de Léo e Arthur não era um conto de fadas sem desafios. As pressões do mundo corporativo ainda existiam. As fofocas diminuíram,
mas não desapareceram completamente, e a gestão de duas carreiras de sucesso em paralelo exigia esforço contínuo. Mas eles não estavam mais sozinhos. Tinham outro, uma parceria construída na superação, na confiança e no amor. O reencontro na conferência na Europa havia sido o catalisador, o momento que reacendeu a chama. A decisão de dar uma segunda chance foi o passo ousado. E a jornada de construir uma vida juntos, superando a distância e os obstáculos do passado, era a prova de que o amor, quando verdadeiro e alimentado pela cumplicidade, pode, sim, encontrar seu caminho e florescer nos lugares mais inesperados, transformando as ruínas do passado em alicerces para um futuro sólido e promissor, deixando claro que a história deles não era sobre um final, mas sobre a beleza e a complexidade de um recomeço construído a dois, com a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, mantendo a chama acesa e a parceria fortalecida a cada novo dia. A vida em comum se solidificou, transformando o apartamento com vista para o parque em um verdadeiro lar. As manhãs começavam com café compartilhado e a leitura silenciosa das notícias, cada um mergulhado em seus respectivos mundos, mas sentindo a presença reconfortante do outro. As noites, quando as agendas permitiam, eram dedicadas a jantares juntos, conversas sobre o dia ou simplesmente relaxar no sofá, a cumplicidade fluindo sem esforço. Léo prosperava em sua nova base. Sua capacidade de adaptação e sua visão estratégica a levaram a expandir sua atuação, fechando parcerias importantes e alcançando um público ainda maior. Sua empresa crescia, e ela se sentia realizada por ter construído algo tão significativo com suas próprias mãos, provando para si mesma e para o mundo que seu sucesso não dependia de ninguém, apenas de seu talento e trabalho duro. Arthur, em seu novo papel como presidente executivo do Conselho da Valente, encontrou um novo ritmo. A delegação de responsabilidades operacionais para o novo CEO liberou seu tempo para se concentrar em projetos de inovação a longo prazo e na representação estratégica da empresa em fóruns globais. Ele sentia menos o peso do dia a dia, mas ainda estava profundamente envolvido na direção da Valente, garantindo que a cultura ética que ele tanto lutou para implementar se mantivesse. Apesar da aparente tranquilidade, o mundo dos negócios raramente permanece calmo por muito tempo. Uma nova onda de desafios surgiu no horizonte de Léo. Uma grande corporação concorrente indireta lançou uma plataforma similar à dela, com recursos financeiros muito maiores e uma estratégia de marketing agressiva. Era uma ameaça significativa ao crescimento de sua empresa e exigia uma resposta rápida e eficaz. Léo sentiu o golpe. Anos de trabalho e dedicação pareciam ameaçados pela entrada de um gigante no mercado. A ansiedade e a pressão voltaram, lembrando-a das incertezas do início de sua jornada empreendedora. Em uma noite, desabafou com Arthur, a voz carregada de preocupação. É como se eu tivesse que provar tudo de novo. Construí isso do zero com poucos recursos. E agora vem uma empresa enorme e tenta replicar, usando todo o poder que eu não tenho. Arthur a ouviu com atenção, segurando sua mão. Ele conhecia bem a sensação de enfrentar concorrência acirrada e as táticas predatórias do mundo corporativo. Mas também conhecia a força e a resiliência de Léo. Você não está começando do zero, Léo, ele disse com firmeza. Você tem uma marca estabelecida, uma base de clientes leais e, o mais importante, você tem credibilidade e paixão, genuína pelo que faz. Isso não se compra com dinheiro. Ele passou horas com ela, analisando a estratégia da concorrente, discutindo possíveis respostas. Sua experiência no mercado corporativo, sua visão estratégica e sua calma diante da pressão foram inestimáveis. Juntos traçaram um plano. Em vez de tentar competir diretamente no mesmo terreno, decidiram focar no que tornava a plataforma de Léo única: a autenticidade, a comunidade engajada e o impacto social real. Léo lançou uma campanha focada nas histórias de sucesso de seus usuários,
destacando o valor humano e a transformação que sua plataforma proporcionava, algo que a grande corporação, com sua abordagem mais impessoal, não conseguiria replicar facilmente. Arthur usou seus contatos e sua influência para ajudar a expandir o alcance da campanha, conectando Léo com parceiros estratégicos e investidores interessados em apoiar iniciativas com propósito. A resposta à campanha foi esmagadora. A comunidade de Léo se uniu em apoio, compartilhando suas experiências e defendendo a plataforma. A estratégia de focar no valor humano e no impacto social ressoou com o público, diferenciando-a claramente da concorrência. A grande corporação, apesar de seus recursos, não conseguiu capturar a essência que Léo havia construído com tanto cuidado. A crise se transformou em uma oportunidade. A visibilidade que a concorrência gerou, combinada com a resposta autêntica e impactante de Léo, impulsionou sua plataforma para um novo patamar. Ela saiu da situação mais forte, mais reconhecida e com uma base ainda mais sólida. Através desse desafio, Léo e Arthur reforçaram a força de sua parceria. Não eram apenas um casal, mas uma equipe, apoiando-se mutuamente em suas batalhas profissionais e celebrando as vitórias. A experiência de enfrentar a crise juntos, de combinar as habilidades e perspectivas de ambos, solidificou ainda mais o vínculo entre eles. Em uma noite, após a poeira baixar e o sucesso da campanha ser evidente, eles estavam no sofá, relaxados, assistindo a um filme. Arthur desligou a TV e se virou para Léo, um brilho especial nos olhos. "Sabe, Léo", ele começou, a voz suave, "ver você enfrentar esse desafio com tanta garra e inteligência me fez admirar você ainda mais. Você é incrível." Ela sorriu emocionada. "Eu não teria conseguido sem você, Arthur. Seu apoio, sua visão fizeram toda a diferença." "Nós fizemos a diferença", ele corrigiu pegando a mão dela. "Juntos, sempre." Ele fez uma pausa, a expressão séria, mas com um toque de nervosismo. "Nós construímos uma vida aqui, Léo, um lar. Uma parceria que me faz querer enfrentar qualquer coisa, sabendo que tenho você ao meu lado." Ele se levantou, ainda segurando a mão dela, e se ajoelhou na frente dela. O coração de Léo disparou. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. "Léo", ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante, com uma pedra que capturava a luz do ambiente. "Você transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Você me mostrou o que é amar e ser amado de verdade, sem jogos, sem segredos. Você é meu presente, meu futuro, meu tudo." Seus olhos estavam fixos nos dela, cheios de amor e esperança. "Quer casar comigo, Léo? Quer construir o resto da nossa história juntos para sempre?" As lágrimas brotaram nos olhos de Léo. Aquele homem que um dia foi seu chefe e depois, a razão de sua dor estava ali ajoelhado, oferecendo-lhe um futuro que ela, no fundo, sempre desejou. "Sim, Arthur", ela respondeu, a voz embargada pela emoção. "Sim, eu quero casar com você." Um sorriso radiante iluminou o rosto de Arthur. Ele colocou o anel no dedo dela e ele se encaixou perfeitamente. Ele se levantou e a puxou para um abraço apertado, beijando-a com toda a paixão e amor que sentia. Naquele momento, no conforto de seu lar, com a cidade iluminada como testemunha silenciosa, Léo e Arthur selaram seu futuro. A jornada havia sido longa e cheia de reviravoltas, desde os corredores da Valente até a superação da distância e a construção de uma vida em comum. Eles provaram que o amor, a resiliência e a parceria podiam superar as adversidades do passado e as pressões do presente. A história não terminava ali, mas entrava em um novo e emocionante capítulo com a promessa de um felizes para sempre, que eles estavam determinados a construir juntos, passo a passo, dia após dia, com a certeza de que o mais importante não era o destino, mas a jornada compartilhada, mantendo o público ansioso para testemunhar os próximos passos desse casal que, contra todas as probabilidades, encontrou o amor e a felicidade no lugar mais inesperado: o complexo e desafiador mundo corporativo. A notícia do noivado de Léo e Arthur reverberou em seus círculos sociais e profissionais, gerando uma onda de reações que ia da genuína
Felicidade à surpresa, passando pela inevitável dose de ceticismo e fofoca, especialmente no ambiente corporativo. Para muitos, era a confirmação de uma história que parecia improvável. O reencontro de dois mundos que se colidiram e se separaram, apenas para se encontrarem novamente de uma forma ainda mais forte. As famílias de ambos celebraram o noivado com alegria. A família de Léo via a felicidade estampada no rosto dela e a solidez que Arthur trazia para sua vida. A família de Arthur, por sua vez, acolheu Léo de braços abertos, reconhecendo a mulher forte e inspiradora que ela era e o impacto positivo que tinha na vida dele. No mundo da valente corporação, a notícia foi recebida com uma mistura de surpresa e, para alguns, resignação. Clara, fiel à sua natureza, tentou plantar sementes de dúvida e insinuações sobre os motivos de Léo, mas suas tentativas soavam cada vez mais vazias. A maioria dos funcionários e colegas de Arthur via a mudança positiva nele, o equilíbrio e a serenidade que Léo parecia trazer. A reestruturação de Arthur no conselho e a delegação para o novo CEO também ajudaram a dissipar a ideia de que Léo estava tomando conta da Valente. Ela estava claramente focada em seu próprio império crescente. O planejamento do casamento começou, e eles abordaram a tarefa com a mesma parceria e praticidade que aplicavam em suas vidas e carreiras. Queriam uma celebração que refletisse quem eram, íntima, elegante e cheia de significado. Decidiram por uma cerimônia ao ar livre, em um local com vista para a natureza, longe do burburinho da cidade e do ambiente corporativo que marcou o início de sua história. Apesar de suas agendas cheias, eles fizeram questão de participar ativamente de cada detalhe, desde a escolha do local e do menu até a lista de convidados e a música. Era mais uma oportunidade de trabalharem juntos, de tomarem decisões em conjunto e de construírem algo que era unicamente deles. Houve momentos de divergência, claro, pequenos testes de paciência e cedências de ambos os lados, mas cada desafio superado no planejamento apenas reforçava a força de sua união. Enquanto isso, suas vidas profissionais continuavam a todo vapor. A empresa de Léo, fortalecida pela crise superada e pela visibilidade adquirida, continuava a crescer. Ela lançou novos programas, expandiu sua equipe e se tornou uma voz ainda mais influente em seu nicho. Arthur a apoiava em cada passo, celebrando suas conquistas e oferecendo conselhos estratégicos sempre que solicitado. Arthur, em seu papel no Conselho da Valente, liderava iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social, áreas que sempre foram importantes para ele e que ganharam ainda mais relevância com a influência de Léo. Ele também dedicava tempo a mentorar jovens líderes na empresa, buscando incutir neles os valores de ética e propósito. A vida em comum se tornou um refúgio para ambos. Após dias intensos de trabalho, voltavam para o lar que construíram, onde podiam ser eles mesmos, sem as máscaras do mundo profissional. Compartilhavam as alegrias e as frustrações do dia, encontrando no outro o apoio e a compreensão que precisavam. Houve momentos em que a pressão do trabalho ameaçava invadir o espaço pessoal. Prazos apertados, crises inesperadas, a necessidade de viajar a negócios. Mas eles haviam aprendido com o passado, estabeleceram limites, priorizaram o tempo juntos e se certificaram de que o relacionamento fosse uma fonte de força e não mais uma fonte de estresse. À medida que a data do casamento se aproximava, a expectativa crescia, não apenas para eles, mas para todos que acompanharam, de perto ou de longe, a complexa e fascinante história de Léo e Arthur. Era a celebração de um amor que superou obstáculos significativos, que renasceu das cinzas de um passado complicado e que se fortaleceu na distância e nos desafios da vida real. A despedida de solteiro de Léo foi uma celebração íntima com suas amigas mais próximas, um momento de descontração e reflexão sobre a jornada que a levou até ali. A despedida de solteiro de Arthur foi mais reservada, um jantar com alguns amigos de longa data, onde brindaram ao futuro e à felicidade encontrada. Na semana do casamento, a atmosfera estava carregada de emoção.
Famílias e amigos começaram a chegar, e a energia da celebração iminente pairava no ar. Léo e Arthur tiraram alguns dias de folga do trabalho, dedicando-se aos últimos preparativos e, mais importante, um ao outro. Na véspera do grande dia, eles se encontraram brevemente, longe dos olhos curiosos, apenas para um momento a sós. Seguraram as mãos olhando nos olhos um do outro, relembrando o caminho que percorreram. Quem diria, Arthur? Léo sussurrou, um sorriso emocionado nos lábios. Nós dois. Chegamos até aqui. Nunca duvidei, Léo, ele respondeu, apertando a mão dela. Talvez no início, mas depois que te reencontrei, soube que era para ser, que a nossa história ainda não tinha acabado. E agora um novo capítulo começa, ela disse olhando para o céu estrelado. O nosso capítulo, ele corrigiu, puxando-a para perto. Juntos, para sempre. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado. O local escolhido estava decorado com simplicidade e elegância, refletindo o gosto do casal. Amigos e familiares se reuniram, a expectativa pairando no ar. Léo caminhou pelo corredor improvisado, deslumbrante em seu vestido, com o coração transbordando de emoção. Seus olhos encontraram os de Arthur, esperando por ela no altar, e, naquele olhar, toda a jornada, todos os desafios, todas as superações se resumiram a um único sentimento: amor. Arthur a recebeu com um sorriso que iluminou o ambiente. De mãos dadas, diante de seus entes queridos e da natureza exuberante, eles trocaram votos que falavam de um passado complexo, de um presente construído com esforço e de um futuro que prometiam construir juntos, com cumplicidade, respeito e amor inabalável. As palavras eram sinceras, carregadas da história que compartilhavam. Falaram sobre os erros, as lições aprendidas, a força que encontraram um no outro. Prometeram ser parceiros, amantes, amigos e o porto seguro um do outro. Não importa o que a vida lhes trouxesse. Os anos que se seguiram à aquisição da empresa de Léo foram uma prova contínua da força de sua parceria. Léo navegou no novo ambiente corporativo com a mesma determinação que a caracterizava, adaptando-se às estruturas do grande grupo de mídia, mas mantendo a autonomia e a visão que tornaram sua plataforma um sucesso. Ela se tornou uma figura influente dentro da nova organização, liderando a expansão de sua área e inspirando outros com sua história de empreendedorismo e resiliência. Arthur continuou a desempenhar um papel crucial na Valente, focando em estratégias de longo prazo e na sustentabilidade. Sua capacidade de delegar e confiar em sua equipe permitiu que ele mantivesse um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal, algo que ele valorizava imensamente. Ele e Léo frequentemente trocavam ideias sobre desafios de negócios, encontrando na perspectiva um do outro insights valiosos. A vida de casados se aprofundou, marcada pela cumplicidade, pelo apoio mútuo e pela alegria das pequenas coisas. Eles viajaram juntos, exploraram novos hobbies e construíram uma rede de amigos que valorizava a autenticidade e a profundidade de seu relacionamento. O apartamento com vista para o parque continuou sendo seu refúgio, o lugar onde podiam ser simplesmente Léo e Arthur, longe dos holofotes de suas carreiras. Houve momentos de dificuldade, como em qualquer vida, perdas familiares, desafios de saúde, crises inesperadas no trabalho. Mas em cada teste eles se apoiaram, encontrando força um no outro para superar as adversidades. A base sólida que construíram, tijolo por tijolo, com honestidade, perdão e amor, provou ser inabalável. Olhando para trás, para a jornada que começou nos corredores da Valente, para a dor da separação, o reencontro improvável e a decisão corajosa de construir um futuro juntos, Léo e Arthur sentiam uma profunda gratidão. Eles não eram mais as mesmas pessoas que se conheceram anos atrás. Haviam crescido, aprendido, superado e se transformado, individualmente e como casal. A história deles se tornou um testemunho do poder da resiliência, da capacidade de perdoar e seguir em frente, e da força transformadora do amor. Eles provaram que é possível reescrever o próprio destino, encontrar a felicidade onde menos se espera
e construir um futuro sólido mesmo após as maiores tempestades. Léo e Arthur continuaram a prosperar, não apenas em suas carreiras, mas, mais importante, em sua vida juntos. A cada novo dia, eles reforçavam a escolha que fizeram, a escolha de se amar, de se apoiar e de construir uma vida compartilhada, cheia de propósito, paixão e a certeza de que, juntos, eram mais fortes do que jamais poderiam ser sozinhos. Fim da história. Queridos ouvintes, a jornada de Léo e Arthur nos mostra que, mesmo nos ambientes mais desafiadores, como o mundo corporativo, o amor verdadeiro e a resiliência podem florescer e construir um futuro sólido. Esperamos que esta história tenha tocado vocês e inspirado a acreditar na força dos recomeços e na importância da parceria. Para continuar acompanhando narrativas que exploram as complexidades da vida e do coração humano, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei se esta história ressoou com vocês. Seus comentários nos motivam a trazer sempre mais conteúdo. Compartilhem suas reflexões sobre a história de Léo e Arthur abaixo. Qual parte mais tocou vocês? Esperamos por vocês nos próximos capítulos da vida. Ao final da cerimônia, selaram seus votos com um beijo, e o aplauso dos convidados ecoou pelo local. Eram finalmente marido e mulher. A festa que se seguiu foi uma celebração alegre e descontraída, cheia de risadas, dança e discursos emocionados que contavam a saga de Léo e Arthur desde os corredores da Valente até o altar. Eles dançaram a primeira dança, os olhos fixos um no outro, perdidos em seu próprio mundo. Olhando ao redor para as pessoas que amavam e que estavam ali para celebrar sua união, Léo e Arthur sentiram uma profunda gratidão. A jornada não havia sido fácil, mas cada obstáculo superado, cada dor vivida, cada momento de incerteza os trouxe até ali, mais fortes, mais conscientes e mais apaixonados do que nunca. A história deles não era o fim de uma saga, mas o início de uma nova aventura. A vida de casados com todos os seus desafios e alegrias. Eles sabiam que novos obstáculos poderiam surgir, tanto em suas vidas pessoais quanto em suas carreiras exigentes. Mas agora, eles os enfrentariam juntos, como uma equipe, com a certeza de que o amor e a parceria que construíram eram a base mais sólida que poderiam desejar. E assim, sob o céu estrelado, cercados pelo amor de suas famílias e amigos, Léo e Arthur celebraram não apenas seu casamento, mas a vitória de um amor resiliente, a prova de que é possível encontrar a felicidade e construir um futuro promissor, mesmo nos terrenos mais desafiadores do mundo corporativo, deixando o público com a certeza de que a história deles continuaria a evoluir, cheia de novos capítulos, desafios e, acima de tudo, o amor inabalável que os uniu e os guiaria em sua jornada conjunta. A lua de mel foi um respiro merecido, um tempo para desconectar do mundo e mergulhar na felicidade recém-encontrada. Longe das pressões do trabalho e das expectativas sociais, Léo e Arthur desfrutaram da companhia um do outro em um paraíso tropical, celebrando a união que tanto lutaram para alcançar. Caminharam na praia, conversaram por horas sob as estrelas e simplesmente existiram no mesmo espaço, absorvendo a tranquilidade e a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O retorno à rotina como casal casado trouxe uma nova dinâmica. O apartamento que já era lar se tornou ainda mais deles, preenchido com a energia de uma vida compartilhada em tempo integral. As manhãs eram mais tranquilas, com o café da manhã juntos e a cumplicidade de pequenos gestos. As noites, mesmo quando um ou ambos estavam exaustos, terminavam com um abraço e a sensação de pertencimento. Apesar da felicidade conjugal, suas carreiras continuavam a exigir muito. A empresa de Léo estava em uma fase de expansão acelerada, com novas parcerias internacionais e a necessidade de gerenciar uma equipe crescente. Ela passava horas em reuniões virtuais, desenvolvendo estratégias e garantindo a qualidade de seus programas. A responsabilidade pesava, mas a paixão pelo que fazia a impulsionava. Arthur
em seu papel estratégico na Valente, estava envolvido em negociações complexas para aquisições e na liderança de projetos de inovação que poderiam redefinir o futuro da empresa. As viagens a negócios, embora menos frequentes do que antes, ainda faziam parte de sua rotina. Conciliar duas carreiras de alto nível com a vida de casado exigia esforço consciente. Eles estabeleceram zonas livres de trabalho em casa, momentos dedicados exclusivamente um ao outro. Criaram rituais como jantares sem tecnologia e fins de semana reservados para atividades juntos. Aprenderam a ser flexíveis, a apoiar um ao outro nos momentos de pico e a celebrar as pequenas vitórias diárias. Houve dias em que a exaustão batia, em que a pressão do trabalho se infiltrava no lar. Nesses momentos, a comunicação aberta era fundamental. Eles conversavam sobre o estresse, ofereciam apoio prático e emocional e lembravam um ao outro do porquê estavam construindo tudo aquilo juntos. A parceria que os uniu nos negócios se estendia à vida pessoal, tornando-os uma equipe imbatível. A solidez do relacionamento de Léo e Arthur começou a ter um impacto visível em suas vidas profissionais. Léo, com o apoio inabalável de Arthur, sentia-se mais confiante para assumir riscos e buscar novas oportunidades. Arthur, com a perspectiva e o equilíbrio que Léo trazia, tomava decisões mais ponderadas e liderava com mais empatia. Cerca de um ano após o casamento, um novo e significativo desenvolvimento surgiu na vida de Léo. Sua empresa, que começou como uma plataforma online e workshops presenciais, recebeu uma proposta de aquisição de um grande grupo de mídia global. Era uma oferta substancial, que reconhecia o valor da marca que ela construiu e o impacto que sua plataforma tinha. A proposta a pegou de surpresa. Por um lado, representava o ápice de seu sucesso, a validação de anos de trabalho árduo e a oportunidade de levar sua visão a um público ainda maior, com recursos que ela nunca teve. Por outro lado, a ideia de vender a empresa que ela criou do zero, que era tão intrinsecamente ligada a sua identidade, era assustadora. Significaria abrir mão de parte do controle, de sua independência, e integrar-se a uma estrutura corporativa maior, algo de que ela havia se distanciado. Léo discutiu a proposta extensivamente com Arthur. Ele a ouviu pacientemente, analisando os termos do acordo, os prós e contras e o impacto potencial em sua carreira e vida. Sua experiência em fusões e aquisições na Valente foi crucial para ajudá-la a entender as complexidades da negociação. É uma decisão enorme, Léo, Arthur disse, após passarem horas revisando os documentos. Financeiramente é uma oportunidade incrível, e eles parecem genuinamente interessados em manter sua visão e sua liderança na plataforma. Mas você precisa ter certeza de que está confortável com a ideia de não ser mais a única dona do seu destino profissional. Léo ponderou. Ela amava sua independência, a liberdade de tomar suas próprias decisões, mas também reconhecia que a aquisição poderia impulsionar sua missão de impactar mais vidas de uma forma que ela talvez não conseguisse sozinha. Era uma questão de pesar o controle versus o alcance, a independência versus o potencial de crescimento exponencial. A decisão não foi fácil. Passou semanas em negociações, buscando garantir que seus valores e a essência de sua plataforma fossem preservados. Arthur a apoiou em cada passo, oferecendo conselhos estratégicos, negociando termos e, acima de tudo, dando-lhe a segurança de que, qualquer que fosse a decisão, ele estaria ao lado dela. No final, Léo decidiu aceitar a proposta. Foi uma decisão calculada, baseada na crença de que a aquisição lhe daria os recursos e a estrutura para levar seu trabalho a um nível totalmente novo. Comunicou a decisão à sua equipe, que reagiu com uma mistura de surpresa e entusiasmo pela nova fase. A notícia da aquisição da empresa de Léo por um grande grupo de mídia gerou manchetes e comentários. Era mais um capítulo na saga de Léo, a empreendedora que saiu da sombra corporativa para construir seu próprio império, que agora voltava de certa forma para o grande jogo, mas em seus próprios termos. Para Arthur, o sucesso de Léo era motivo de imenso orgulho.
Ele a via florescer, conquistar seu espaço e provar seu valor repetidamente. A parceria deles não era sobre um dominar o outro, mas sobre crescerem juntos, apoiando-se mutuamente em suas jornadas individuais. A integração da empresa de Léo ao novo grupo de mídia trouxe seus próprios desafios. Novas estruturas, novas burocracias, a necessidade de navegar em um ambiente corporativo maior novamente. Mas Léo estava preparada. Ela aprendeu com o passado, cresceu com as experiências e tinha a seu lado um parceiro que entendia as complexidades desse mundo. A vida de casados continuou a ser o alicerce que os sustentava. Em meio às negociações de aquisição, às reuniões de integração e às pressões de suas carreiras, eles encontravam refúgio um no outro. Celebravam as pequenas vitórias, compartilhavam as frustrações e se lembravam de que, no final das contas, o mais importante era o amor e a parceria que construíram. A história de Léo e Arthur, que começou nos corredores de uma grande corporação, se transformou em uma saga de superação, amor e sucesso compartilhado. Eles provaram que é possível encontrar a felicidade e construir uma vida plena, mesmo em meio aos desafios do mundo dos negócios. O casamento não foi um final feliz, mas um novo e promissor começo, onde a força de sua união os preparava para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Juntos, como sempre, com a certeza de que o amor e a cumplicidade eram os maiores ativos que possuíam. E assim, a vida seguia,